Olá, bom dia a todos. Eu e meu grupo iremos apresentar agora nosso seminário, que é sobre o impacto dos alimentos transgênicos na saúde humana. Em 1953, com a descoberta da estrutura do DNA, a ciência avançou muito, principalmente na área da biotecnologia. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia mundial, os cientistas ainda estão desenvolvendo algumas técnicas novas de produção em massa, mas ainda dentro do âmbito da biotecnologia. Uma das tecnologias mais usadas no mundo é a tecnologia geneticamente modificada, mais conhecida como a transgenia, que é criada por meio da engenharia genética. Nessa tecnologia, os organismos podem modificar o seu material genético, chamado de organismos geneticamente modificados, a sigla OGMS. E quando esses recebem algum material que não pertencem no seu genoma original, são denominados organismos transgênicos, que vai ser o foco do nosso trabalho. Essa modificação tem a intenção de melhorar a qualidade das sementes das plantas e dos produtos finais e aumentar o rendimento e a resistência às pragas. Desde 2012, dados de 2012 pelo Serviço Internacional para Aquisição de Aplicações Biotecnológicas, mostrou que o Brasil é o segundo país que mais utiliza esses organismos modificados, com 36,6 milhões de hectares plantados. O objetivo desse seminário é apresentar e discutir sobre os impactos de alimentos transgênicos na saúde humana. Foi feita uma pesquisa bibliográfica onde a gente encontrou artigos acadêmicos, reportagens, infográficos da Cielo, sites do governo e de universidade. Esses materiais são dos anos de 2002 a 2019 e foram essenciais na confecção e realização do nosso trabalho. Atualmente existe uma grande quantidade de alegações falsas, sem base científica nenhuma, que rodam o país e as pessoas em relação a esses transgênicos. Elas causam dúvida, incerteza e desconhecimento em relação a esse processo, seus impactos na saúde humana e no meio ambiente. Um estudo feito pela Universidade Federal de São Carlos mostrou que essa insegurança ela varia em indivíduos com idades diferentes, áreas de trabalho diferentes e graus de formação diversos. Essa segurança alimentar vai fazendo as pessoas se questionarem sobre esse intenso uso da biotecnologia no setor alimentício. Aqui temos um infográfico do ISAA, que é o Serviço Internacional para Aquisição de Aplicações Biotecnológicas, de 2012, e ele mostra onde os transgênicos estão mais cultivados no mundo. O tamanho das bolhas indicam a área total que eles ocupam em cada país. Então, tem uma quantidade enorme do Brasil, aqui na América Latina e no Brasil, e aqui na América do Norte. Mas qual que é o impacto deles na saúde humana, né? Foi feita uma pesquisa na Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas, e mostrou que pode ter alguns riscos potenciais, como o aumento de alergias, a resistência aos antibióticos, uma maior quantidade de resíduos de agrotóxicos e um aumento de substâncias tóxicas. O que é esse aumento de alergias? Ele acontece porque, ao se modificar um gene por outro, nesse novo organismo, pode ser formado alguns compostos, como proteínas e aminoácidos, e eles podem causar alergias em alguns indivíduos e em boa parte da população. Ou esse aumento de alergias pode ser também devido, porque quando se há um gene de uma espécie que causa alergia em um certo indivíduo, for usado para fazer um novo produto, esse novo produto teve uma transferência de características e ele também pode causar alergia a esse indivíduo. Existem algumas culturas biotecnológicas que são conhecidas como hipoalergênicas, que estão sendo feitas atualmente, que elas estão sendo cultivadas sem essas proteínas que causam alergia. Então, como uma variedade do trigo, com 76,4% menos glúten, o amendoim sem a proteína ARH2, os tomates sem a proteína LICI3. Outro exemplo de transferência de gene é que a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, criou um feijão mais rico em proteínas ao inserir o trecho do DNA na caçã do Pará. Só que muitas pessoas são alérgicas à caçã do Pará, então elas não tolerariam
consumir esse feijão. Esse estudo foi parado antes mesmo de chegar nas prateleiras dos supermercados. Também é importante destacar o risco que está relacionado aos antibióticos, já que esse processo de modificação genética pode utilizar os genes que são resistentes a esses medicamentos, que são utilizados no tratamento de doenças humanas em animais. Assim, esse fator pode fazer com que a eficácia desses medicamentos seja reduzida no tratamento de diversas patologias, e assim causando consequências graves na medicina. Embora esses genes sejam usados apenas no processo de seleção inicial, descobriram que eles também estão presentes nos tecidos humanos ao longo do ciclo da vida. Os defensores da engenharia genética falam que a possibilidade dessa transferência de genes é muito pequena, mas os cientistas e as autoridades dizem que mesmo o menor risco é inaceitável. Agora vamos falar um pouco sobre a necessidade de usar agrotóxicos sobre esses transgênicos. O uso de genes de resistência a agrotóxicos também traz uma condição negativa, visto que a utilização em certos produtos pode fazer com que as pragas e as ervas tenham a mesma resistência, e como consequência será necessário utilizar maiores quantidades de agrotóxicos nas plantações, trazendo altas quantidades de agrotóxicos nos alimentos. Em 2008, o Brasil se tornou o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, e muito disso veio ao alto cultivo dos transgênicos. Lavouras de soja, milho e algodão são as principais apostas das empresas de transgenia, e, ao mesmo tempo, elas liberam o consumo dos agrotóxicos no Brasil. E como a gente pode ver no gráfico, soja, milho e algodão são a maioria dos venenos agrícolas vendidos no Brasil. Então, podendo ver o impacto dos transgênicos no uso de agrotóxicos. Por fim, é preciso dizer que as plantas possuem substâncias tóxicas, por exemplo, de autoproteção contra insetos, e a maioria delas inofensivas à saúde humana. Mas o gene de uma das plantas foi inserido no alimento, o conteúdo dessas toxinas pode aumentar muito, causando danos ao homem, insetos benéficos e outros animais. Um exemplo disso foi visto no milho BT, que é geneticamente modificado e pode matar a lagarta de uma borboleta, a borboleta monarca, que é um agente polinizador. Mas afinal, o consumo desses alimentos transgênicos causam ou não doenças? A biotecnologista Mara Viana Silva alertou que não há comprovação de que eles causam ou se desenvolvem, são os responsáveis por desenvolver algum tipo de doença nos seres humanos. Ela disse que várias pesquisas estão sendo feitas, mas não houve um esclarecimento, nenhuma evidência científica que colocasse os alimentos transgênicos como os responsáveis por causarem câncer, surto em crianças com autismo ou Alzheimer, em humanos ou animais. Houve um teste com animais feito em 2012 na França para ver se tem algum impacto desses alimentos na saúde humana. Eles utilizaram 200 ratos e separaram esses ratos em 3 grupos. O primeiro grupo só se alimentava com milho OGM, ou seja, esse primeiro grupo só se alimentava com milho modificado geneticamente. O segundo grupo se alimentava com milho OGM também, só que foi tratado com o herbicida mais utilizado no mundo, ou seja, foi tratado com um agrotóxico. E o terceiro grupo foi alimentado com milho não alterado geneticamente, só que também tratado com agrotóxico. O que foi comprovado dessa pesquisa? Especialistas comprovaram que teve uma mortalidade 2 ou 3 vezes maior nas fêmeas tratadas com esses milhos que foram modificados geneticamente. Além disso, 50% dos machos e 70% das fêmeas dos 3 grupos morreram prematuros, contra 30% e 20% do grupo de controle. Além disso, os machos do grupo de controle também, em até 600 dias, desenvolveram tumores na pele e nos rins.
E as fêmeas que foram alimentadas com esses milhos transgênicos tiveram desenvolvimento de tumores nas glândulas mamárias em até 94 dias. Ou seja, a diferença de dias foi muito grande com as fêmeas, né? Com esse desenvolvimento dos tumores nas fêmeas que foram alimentadas com esses transgênicos. Só que esse estudo foi tirado do ar de circulação porque alguns especialistas, pesquisadores, afirmaram que não fazia sentido, não fazia muito sentido dizer porque isso aconteceu com os ratos e poderia sim acontecer com seres humanos, porque eles escolheram ratos de espécies mais propensas a se desenvolverem câncer. Essa prática existe desde o século V a.C., tendo início com o estudo dos Hipócrates. Mas elas só acabaram sendo mais frequentes somente a partir dos séculos XVII e XVIII, pelos cientistas da época. Os estudos científicos com experimentação em animais começou a mostrar que esses poderiam fornecer algumas respostas que eles não tinham naquela época. Uma vertente das pessoas que são a favor desse método de criar animais transgênicos em laboratórios é a possibilidade de poder entender quais são as funções das informações que tem nos códigos genéticos humanos e descobrir entre essas quais são os genes causadores dessas doenças genéticas, sendo possível somente quando a sequência do gene é semelhante ao do humano, como, por exemplo, a do camundongo. A recomendação do Departamento de Bioética é às vezes meio contraditória com relação aos direitos dos animais estabelecidos internacionalmente. É recomendável que os cientistas que usam os animais em pesquisas sigam os princípios que determinam que nem tudo que é tecnicamente possível de ser realizado deve ser permitido, que nem todo conhecimento gerado em pesquisas com os animais é plenamente transponível ao ser humano, e que o conflito entre o bem dos seres humanos e o bem dos animais deve ser evitado sempre que possível. Vou falar um pouco qual a posição do CRN e CFN sobre os transgênicos. Primeiro, para o CFN, que é o Conselho Federal de Nutricionistas, o aval dos órgãos governamentais responsáveis devem confirmar que transgênicos são inofensíveis à saúde humana. E apesar do Brasil cultivar muitos hectares de transgênicos, não existem até o momento informações conclusivas sobre a segurança desses organismos geneticamente modificados. E a literatura mundial não mostra evidências nem estudos conclusivos sobre os efeitos potenciais adversos sobre a saúde humana, animal e ambiental. E a ausência desses estudos de longo prazo trazem muitas preocupações a respeito desse assunto. Então, diante desse problema, a posição do CFN defende a aplicação do princípio da precaução da análise de riscos dos organismos transgênicos, defende a realização de rigoroso monitoramento pós-comercialização dos transgênicos que permita o rastreamento e o estabelecimento de causa e efeito no caso de danos à saúde da população brasileira. Exige o cumprimento da legislação vigente e a rigorosa fiscalização da rotulagem dos produtos e alimentos transgênicos e seus derivados, previsto na legislação brasileira. Recomenda que a categoria abstenha-se de utilizar e recomendar produtos e alimentos transgênicos ou seus derivados, até que estudos independentes e conclusivos garantam sua inocuidade. Recomenda que os nutricionistas mantenham uma postura crítica e fundamentada sobre o uso dos alimentos transgênicos para a população e que valorizem os produzidos de forma orgânica e agroecológica, respeitando a cultura alimentar brasileira. Defende um modelo de produção agrícola que fomente a agricultura familiar e camponesa, preferencialmente de base agroecológica, que geram desenvolvimento local e respeitam os hábitos alimentares regionais e locais, em contraposição ao agronegócio e à monocultura. As duas últimas posições do CFN é que alerta os profissionais de uma forma geral e, em especial, os da área da saúde e os envolvidos com as etapas de produção e do consumo de alimentos, que incorporem a discussão sobre OGM, que são os organismos geneticamente modificados, e agrotóxicos nas suas pautas técnicas de trabalho como forma de criar massa crítica em relação a esses temas. E, por último, conclama as entidades e organizações da sociedade civil e instâncias de controle social de todas as esferas governamentais e afins,
especialmente as envolvidas com a segurança alimentar e nutricional, para somar forças no sentido de exigir a pauta desses temas na agência nacional. Concluímos, então, que há um grande aumento do consumo de alimentos transgênicos e da produção também, só que ainda há poucos estudos em relação ao impacto que eles podem causar na saúde humana. É importante frisar que já se sabe sobre o risco que se tem ao meio ambiente desses cultivos, porque eles agridem bastante. Sendo assim, espera-se que tenha mais pesquisas para desvendar se há mais riscos ou se há riscos desses alimentos na saúde humana, para que haja disseminação de informações com bases científicas para diminuir as incertezas e o medo da população. Aqui são as referências do nosso trabalho.